prazer estar contigo, poder bater esse papo aí, falar um pouquinho. A Endeavor tem feito um trabalho muito bacana, assim, em relação a essas empresas mais inovadoras, digamos aí. E eu queria começar te perguntando já, indo para o tema da nossa live mesmo, que é essa questão da inovação, né? Ou seja, o tamanho do desafio que a gente tem em manter essas empresas inovadoras num cenário como esse de pandemia, de poucos investimentos. Como é que tu está vendo esse cenário aí? Acho que quem sabe faz ao vivo mesmo. É isso aí. Sobre o cenário atual, de fato, assim, o que eu tenho falado é que a crise só agrava algumas questões que já são mais recorrentes para os empreendedores, que é a falta de capital, né? A gente vem acompanhando uma crescente de acesso a capital no Brasil, mas ele normalmente é bem restrito para poucas empresas primeiro. Então a gente fala desse capital de risco surgindo cada vez mais no Brasil, mas ele normalmente ainda está bem concentrado. E as empresas de alto crescimento, as scale-ups, elas normalmente têm uma característica mais inovadora e são mais jovens, mais recentes e têm menos acesso a crédito, né? Não tem garantias reais. Acho que tem uma série de restrições aí no modelo hoje de acesso a crédito com bancos, que essas empresas estão sempre voltadas mais para o capital de risco mesmo. E no momento de crise, o capital secou, né? Os bancos estão mais retraídos, os investidores estão mais focados em investimentos que já existem, né, no portfólio existente, tentando salvar e ajudar as empresas que estão no portfólio. Então, de repente, o empreendedor que sempre foi focado no modo, a gente fala, né, no modo crescimento, tentando crescer e trazer inovação, investindo em gente, investindo em times grandes de tecnologia, tem que, de repente, virar para o modo sobrevivência e parar de queimar caixa e segurar a caixa. E muitos desses empreendedores acabam tendo um modelo que eles têm 2 a 4 meses de vida antes de fechar as portas. Assim. Então, eles realmente precisam conseguir um capital, acessar um capital que antes eles não acessavam, que é o capital do crédito, né? Que é o crédito em bancos. Então, acho que já entrando direto no grande X da questão aqui com a crise, eu acho que é esse. Aí a gente pode explorar um pouco mais essa característica dessas empresas e acho que a gente fala muito por que elas são tão importantes para o país, né? Sim. Acho que já vou trazer esse dado. Legal. E eu queria aproveitar e te perguntar, até para a gente posicionar todo mundo que está nos acompanhando aqui, quem são essas scale-ups, né? Quais são as características, quem são essas empresas? Sim, temos uma empreendedora nos acompanhando, a Ilana, estou vendo aqui Opa, tudo bem? da Dermage, que é uma das empresas apoiadas pela Endeavor. Acho que, no geral, tem uma coisa em comum muito forte desses empreendedores, que são empresas de alto crescimento. Hoje, segundo o IBGE, que é um termo global, as EACs, né, que são as empresas de alto crescimento, que é um termo da OCDE, são determinadas por empresas que crescem pelo menos 20% ao ano por 3 anos consecutivos. Então, não é um crescimento... Então, muitas dessas empresas crescem 50%, 100% ao ano, né? Mas a barra é 20% ao ano. Elas representaram, segundo o último estudo, que é de 2013 a 2016, 0,5% do total de empresas no país, mas elas geraram mais de 70% dos novos empregos. Então, a gente está falando de um grupo muito, muito pequeno de empresas, que é muito relevante para o crescimento, para a geração de empregos no país, mas elas vão muito além disso, né? Não é, a gente fala sempre do geração de empregos, que é um número impactante, mas o que elas estão trazendo também é inovação. Elas estão colocando o Brasil no mapa da inovação global, né? Estão fazendo a gente, além de exportar commodity, conseguir exportar inovação e se tornar referência global em tecnologia. E formando talvez a mão de obra mais qualificada do país, assim, né? A equipe, a gente sabe que tecnologia veio para ficar, e por mais que a gente não está falando só de empresas de base tecnológica, então não estou falando só de empresas que nasceram no mundo digital, mas são empresas que de alguma forma têm tecnologia no seu modelo de negócio para conseguir trazer essa escalabilidade que é tão necessária
para o crescimento acelerado, sem necessariamente aumentar os custos na mesma proporção, né? Então, são empresas que têm muita inovação ali no modelo de negócio, ou no produto, ou no serviço, e que são necessárias para o futuro do país, que vai necessitar de tecnologia cada vez mais. Por que essas empresas em risco significa a inovação do Brasil em risco? Assim, qual é a relação direta aí dessa premissa? A gente acho que tem uma característica muito específica, não é à toa que elas estão crescendo, né? Então a gente fala que o autocrescimento ele é uma consequência, de você oferecer um produto ou um serviço que de fato seja muito relevante para o país, né? E hoje isso passa por muita inovação, tanto no produto, quanto no serviço, quanto no modelo de negócio. Então, essas empresas, no geral, elas investem massivamente em times de tecnologia, em times de inovação, e o talento é essencial para essas empresas, né? E a inovação, ela não se faz sozinha, ela se faz com talento. Então, quando a gente fala da inovação morrer no Brasil, é porque essas empresas, poucas empresas, são as que estão concentrando as grandes inovações que o Brasil já está vendo hoje e que vai ver no futuro, né? Óbvio, grandes corporações também estão constantemente inovando, mas normalmente é uma taxa mais lenta e normalmente a inovação vem da união com startups e com scale-ups, que conseguem inovar muito mais rápido, conseguem testar produtos muito mais rápido. Se essas poucas empresas, de repente, que têm 2, 4 meses de caixa, morrem, é um impacto gigantesco para toda a inovação que o país poderia ter em termos de produto, tecnologia, serviços. Então, é por isso que a gente atrela essa inovação a esse tipo de empresas, porque são elas que estão construindo o futuro. Posso até dar um exemplo do Rio Grande do Sul, que a gente acaba... até para tangibilizar um pouco que tipo de empresa é essa, né? A gente fala dos unicórnios, eu acho que tem várias discussões aí sobre essas empresas que, de novo, o reconhecimento de uma empresa ser considerada um unicórnio, né? Ter um valuation de pelo menos $1 bi, é só um reconhecimento de que ela do produto e da marca. Vai fazendo para Camila, tá? Eu tô vendo que tem várias startups, várias empresas colocando seus nomes ali das startups, então aproveitem a Camila aí, façam as perguntas que depois a gente reproduz para ela, tá? Vamos lá. Legal, vou adorar responder as perguntas. Eu acho que tem, primeiro, scale-ups tem scale-ups em diferentes tamanhos, né? Eu acho que a gente vê, como a gente fala de scale-up define o crescimento dessa empresa, a gente tem scale-ups com 50 funcionários e tem scale-ups com alguns milhares de funcionários, né? E aí tem uma dificuldade inerente ao tamanho da empresa também, a complexidade que essa empresa tem hoje. Mas o que a gente tem visto, e acho que vários casos aqui, desde scale-ups que sim, não necessariamente pivotaram 100% o modelo, mas fizeram adaptações. Então, e-banks, Olish, etc., que criaram serviços gratuitos para os seus públicos, né? Para transformar negócios em vitrine de e-commerce, etc. Pequenos negócios conseguirem ter uma vitrine no e-commerce. Então, eles servem a um público que é B2B, adaptar minimamente o seu produto ou criar um novo produto para conseguir ajudar o seu cliente no momento que ele mais precisa. E a gente sabe que as PMS foram algumas que acabou fazendo essa mudança muito para conseguir servir ao cliente, né? E o que a gente viu um movimento legal, porque a gente fala que o importante para a gente não é só apoiar empresas que crescem, mas empreendedores que enxergam o seu papel como geradores de valor para toda a sociedade, né? Não só gerando grandes empresas, construindo grandes empresas, mas também entendendo que eles têm um papel em construir um grande país. E aí, no momento de crise, o empreendedor também tem que entender qual a parte dele, o que ele pode fazer para ajudar num momento como esse, né? Então, eu citei os empreendedores migrando os modelos para ajudar a PMEs, mas você tem, por exemplo, a Inloco, que viu seu modelo que era baseado em publicidade para geolocalização,
viu a receita cair absurdamente e eles adaptaram toda a equipe de dados, né? Tinham um grupo grande de cientistas de dados para ajudar as prefeituras e os governos a conter, a ter mais visibilidade do isolamento social, né? Uhum. Então, conseguir controlar o volume de pessoas em bairros, eles conseguem ter uma granularidade para olhar até em bairros e ajudar a fornecer informação valiosa para as prefeituras, entendendo onde que tinha mais isolamento, onde tinha menos, onde que precisava de uma comunicação mais forte. E aí você tem a Arquivei, por exemplo, que processa um volume grande de notas fiscais eletrônicas, ajudando o Ministério da Economia como fonte de estudos e índices para prever o cenário econômico. Então, assim, acho que é legal ver que tem jeitos diferentes que esses empreendedores podem ajudar num momento como esse, mas o mais importante é que todo empreendedor consegue sim ajudar de alguma forma, não só olhando para o seu próprio negócio, mas olhando o que ele pode fazer para a sociedade. E acho que o negócio dele acaba se beneficiando em consequência. Legal. Depois eu quero voltar um pouquinho contigo nessa questão dos empreendedores. A gente tem uma pergunta da Soraya Shuttle, da Sonata. Inclusive, a Soraya foi uma dos nossos personagens do Mentes Transformadoras. A Soraya pergunta, uma pergunta aqui que a gente tem debatido bastante aí até no Jornal do Comércio nos últimos tempos. Por que tem algum dado da Endeavor e por que tu acredita que a gente tem tão poucas mulheres fundadoras de empresas, de startups ou mesmo de scale-ups, de empresas que se tornam scale-ups? A gente fala muito sobre isso, Soraya. Eu escrevi um artigo sobre isso, acho que uns 2 anos atrás. Acho que a gente tem uma questão estrutural, tem alguns assuntos sobre diversidade e inclusão agora pipocando mais no mundo, né? Como um todo, e no país também. Eu acho que a questão das mulheres é uma delas, mas não é a única. Mas a gente tem algumas questões estruturais, né? Como a mulher, ela entrou no mercado de trabalho muito mais tarde, né? Nossas avós não podiam nem votar, assim. Então, a gente entrou no mercado de trabalho mais tarde e como a gente está falando normalmente de uma empresa de alto crescimento, ela tem empreendedores que já têm experiência naquele mercado que ele vai atuar. Então, a gente está falando de empreendedores, normalmente não são empreendedores de primeira viagem, então é raro o caso de empreendedores à frente de scale-ups que não tiveram outros negócios antes. Normalmente eles já vêm de outras empresas que talvez não deram certo ou não deram tão certo até acertar o modelo. Então, normalmente são serial entrepreneurs, né, que a gente fala, empreendedores seriais, ou são pessoas que conhecem muito o mercado, então atuaram por anos no mercado, em cargos de liderança, etc. Então, acho que as mulheres estão mais prejudicadas nesse sentido, porque a gente tem um histórico mais recente no mercado de trabalho e mais recente ainda em mulheres liderando empresas, né? Em cargos de liderança em todos os níveis e liderando empresas. Então, acho que é uma questão estrutural que a gente precisa corrigir, não quer dizer que a gente vai se contentar com esse cenário. A Endeavor tem feito algumas coisas nessa frente, assim, e quando a gente olha para os nossos programas de aceleração, que são os programas Scale Up, que a gente chama, né? Que tem no Rio Grande do Sul, inclusive, o Edu, que é líder da Endeavor aí no estado, pediu para fazer um jabá aqui, que eu posso fazer depois, mas a gente está com inscrições abertas do Scale Up aí no estado. Mas os programas Scale Up, a gente já vê que a gente consegue ter um volume maior de empreendedoras. Então, o ano passado, mais de 20% das empresas aceleradas no Scale Up tinham mulheres founders, assim, tinham mulheres no time de fundadores. Então, acho que é uma questão que, com o tempo, a gente vai, se tudo der certo, e se a gente trabalhar duro para isso, vai conseguir equalizar um pouco essa desigualdade que ainda existe e conseguir ter mais mulheres à frente de empresas de alto crescimento. Quem quiser se inscrever ali, endeavor.org.br/scaleup. Quem quiser se inscrever aí já tá valendo. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tu falaste aquela hora, a gente tá falando dos empreendedores, né? Um cenário como esse, de tantas incertezas, né? Incertezas como a gente nunca viveu antes, né? Todas as gerações que estão aí nunca passaram por isso. Quando a gente vai conversar com empresários, inclusive
que estão há muito tempo no mercado, tu vê que há uma perplexidade, que talvez agora as coisas estejam começando a se encaminhar um pouquinho para um pouquinho mais de previsibilidade, mas é um momento aí de provação para esses empreendedores dessa era digital, né? Essa gurizada que está começando, assim, como é que tu tem sentido alguns desses empreendedores que fazem parte aí do ecossistema da Endeavor? Eu acho que é um momento de provação para todos nós, né? Em tantos âmbitos, assim, eu acho que assim, todos os líderes de todas as organizações, acho que estão numa fase de provação. Eu acho, um outro empreendedor brincou outro dia que quem empreende no Brasil já tem vantagem, né? Porque a gente já passa por tantos desafios e obstáculos no dia a dia que eu acho que o empreendedor está mais preparado para conseguir se adaptar mais rápido. Eu acho que, né, independente de qualquer coisa, acho que tem uma característica que todo empreendedor precisa ter, que é ser resiliente, é conseguir ser flexível e focar muito no problema que ele quer resolver, mas entender que a solução talvez tenha que ter ajustes, né? Não se apaixonar pela sua solução, mas sim pelo problema que você quer resolver, ir atrás dele, entender que você vai ter que se adaptar várias vezes. Então, eu acho que tem algumas coisas que, de novo, que eu estava falando, né? Que a crise ela só agrava algo que já existe. Então, assim, o empreendedor já tem que ter isso no dia a dia, ele já tem que ser resiliente, ele já tem que ser otimista. O mentor estava falando, se não for otimista, você nem levanta da cama, ainda mais em um Sim, momento é como verdade. esse, sabe? Então, tem uma só foram exacerbadas, né? O empreendedor talvez não tenha isso tão forte, né? Não tenha apetite a risco, não seja otimista, não consiga se adaptar rápido, né? Não tem um time preparado para conseguir se adaptar rápido, etc. Talvez alguns vão ficar pelo caminho, né? Infelizmente. Mas eu acho que isso é um teste de fogo, é uma aprovação para todos nós em tantos âmbitos, né, Patrícia? Acho que vocês Sim, estão sim, sofrendo aí também. sim. Acho que só a vantagem do empreendedor é que ele já enfrenta vários desafios, inclusive para tirar uma empresa do papel. Então, Sim, de começa alguma aí. forma, ele já está mais preparado Sim, para lidar com crises, verdade. especialmente aqui no Brasil. É verdade. Legal. Camila, vamos falar um pouquinho então sobre as ações que a Endeavor. Vocês estão liderando um projeto aí que com três frentes, né, para tentar salvar, ajudar as scale-ups, inclusive com um trabalho bem forte junto ao poder público, né, em Brasília, enfim. Fala um pouquinho dessas três frentes para a gente, como que vocês estão tentando atacar cada uma delas. Sim, na verdade, assim, a Endeavor já tem uma atuação muito focada nesse equilíbrio entre encontrar e acelerar os grandes exemplos. Então, ter um grupo de empreendedores que a gente apoia diretamente nesse programa, por exemplo, do Rio Grande do Sul e em vários outros que a gente faz. E do outro lado, aprender com eles, com o dia a dia desses empreendedores, quais são as dores, então, onde que aperta mesmo, né? Quais são os obstáculos para que essas empresas possam crescer mais rápido e ter uma atuação de advocacy, né? Diretamente com o setor público para conseguir de alguma forma pavimentar o caminho para o crescimento de qualquer empresa no país, né? Independente dela ser apoiada pela Endeavor ou não. Então isso já é mais ou menos como a gente opera. E a gente sabe quais são esses desafios e é engraçado que eles não mudaram com a crise, né? Então, permaneceram os mesmos blocos, né? Então, é acesso a capital, é acesso a talento, essa questão tributária no Brasil, que talvez o Brasil é o pior país do mundo quando você olha para qualquer indicador de tributação, né? De pagamento de tributos, etc. Por isso que a gente estava até muito à frente de lutando muito por uma reforma tributária que conseguisse beneficiar o crescimento de empresas, etc. E se tudo der certo, ela vai voltar e a gente vai voltar a falar disso. Mas o que a gente viu é que no momento de crise, de repente, eu estava falando, os empreendedores se viram sem dinheiro, né? Se viram com poucos meses de caixa e a gente precisou focar especialmente nessa questão
crédito. Ou tudo que a gente olhou, então, tanto a questão trabalhista, né? Toda essa clareza e segurança jurídica para a implementação de medidas trabalhistas para ajudar empresas de alto crescimento, que é um dos grandes pontos do documento de medidas, também tem a ver com reduzir custos para o empreendedor conseguir sobreviver, né? Então, a questão de diferimento de tributos e a questão de flexibilização do acesso a crédito. Então, na verdade, tudo tem muito a ver com ajudar essas empresas a sobreviver, né? Então, a gente hoje está olhando muito, a gente sempre olhou muito para o modo crescimento. Então, como a gente tira os obstáculos que impedem uma empresa de crescer. A gente teve que fazer uma adaptação ali no nosso plano e começar a olhar para o modo sobrevivência, que é não deixar as empresas morrerem, né? Então, antes de... Desculpa, deu uma parada aqui. Antes de falar de crescimento, a gente tem que falar de sobrevivência. E eu acho que isso foi o grande foco desse documento de medidas, que se chama Como Salvar a Inovação no Brasil, que a gente pode mandar o link. Se tiver alguém na Endeavor aqui no chat, eles já podem mandar esse link do documento e que detalhe um pouco mais dessas medidas. E aí, assim, o bom é que a gente é uma rede muito forte, né? Então, a gente tem... a gente, felizmente, tem uma rede de empreendedores muito forte, tem uma relevância que nos possibilitou já conseguir falar com vários bancos, então falar especialmente com bancos públicos, né? Desde bancos no Nordeste, bancos no Paraná, mas especialmente BNDES e Banco Central, conseguindo audiências mesmo com o presidente do Banco Central, etc., para a gente conseguir entender o que pode ser feito em todas as medidas que já existem para que esse pequeno grupo de empresas não não fique de fora das medidas que são incentivos públicos para o acesso a crédito, né? Então, hoje a gente acabou essa semana de apresentar emendas parlamentares, tanto a MP 944, que fala de crédito para financiamento de folha de pagamento, para conseguir subir o teto, para conseguir abranger um número maior de empresas de alto crescimento, né? Subir o teto de faturamento. E a MP 975, que facilita o acesso a crédito para empresas pequenas e médias por meio de disponibilização de garantia, né? Então, que é uma das coisas que a gente estava falando. Então, a gente está, nesse exato momento, pressionando, né? Falando por Zoom. Sim. Zoom para tudo, né? Congressistas, etc., para conseguir, para conseguir ver se alguma dessas emendas consegue passar e ajudar esses empreendedores, que são um grupo muito pequeno, mas tem um impacto gigante na economia, né? Como a gente estava falando. A Gralha Zoom Portas, o perfil aqui da empresa, falou que eles crescemos 49% em abril e 51% em maio. Queremos muito beber da água do conhecimento compartilhado na mentoria da Endeavor. Falaram que já estão indo lá se inscrever. Deu certo o Jabá. Legal, muito legal. Essa questão das garantias, né? Acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho mais, porque quando a gente sabe que, infelizmente, já é um problema recorrente que ainda não foi resolvido no Brasil. Uma empresa tradicional, quando ela vai buscar um investimento num banco, enfim, ela dá como garantia o prédio, 2 prédios, os equipamentos, né? Ela tem ativos físicos, reais, né? Ela tem garantias tangíveis, né? E há muito tempo a gente sabe que é preciso desenvolver no Brasil um modelo para que essas empresas, que a garantia delas é o conhecimento, é a inovação, possam pleitear esses recursos, né? Que tipo de garantia uma empresa de base tecnológica, uma empresa inovadora, uma scale-up pode apresentar se não for esses ativos, né, ativos mais tangíveis aí? Ela tem até os recebíveis para... Assim, acho que tem outras formas de trazer garantia de fato. As empresas de alto crescimento, elas não têm necessariamente nem 3 anos de vida para apresentar 3 balanços, né? Então, acho que tem outras garantias intangíveis, até como a marca ou patentes, né? Dependendo do nível de inovação que essas empresas têm, ou até recebíveis. Acho que tem outras garantias possíveis que a gente já vê sendo até
de novo, a gente sempre trabalha com benchmarks de outros países, acho que já são garantias possíveis e aplicadas em outros países, em outras circunstâncias, e que aqui é super difícil. E assim, a gente entende a dificuldade, porque para um banco mudar um processo ou assumir o risco, né? Existe sempre o risco, né? Tem muitas conversas que a gente tem que até o fato de ser empreendedor Endeavor pode ajudar alguns empreendedores, né? Que é isso, garantias um pouco menos menos tangíveis, assim, mas que dão alguma credibilidade para aquele empreendedor, né? Então, eu acho que é uma questão de buscar, cada empreendedor vai entender dentro do seu conjunto ali de atuação, até o quanto que esse empreendedor já captou, né, em termos de track record de captação de rodadas de investimento, etc. Acho que tem várias outras potenciais garantias que não é um prédio, porque muitos desses empreendedores não têm um imóvel, né? Assim, não tem nada imobilizado e não conseguem oferecer as garantias tradicionais, né? O Brasil está muito atrasado ainda em relação a essa questão mais... essa questão mesmo, né, das garantias, enfim, desses modelos do que outros países aí que a gente vê despontando mais nessa área de inovação aí, ou a gente está meio par e par com a maioria das economias? Eu assim, não vou saber te dizer em detalhes isso, assim, eu acho que agora pela crise, pelo que a gente viu acontecer na crise, eu acho que o Brasil olhando para esse grupo específico de empresas, está um pouco mais atrasado assim, em ter uma medida. Porque é isso, a gente está falando de um grupo pequeno de empresas que não necessariamente precisam de um recurso tão relevante, porque é um número pequeno de empresas, né? Mas você destinar um recurso específico para elas, olhando essa característica de inovação, eu acho que é algo que outros países fizeram muito mais rápido, né? Medidas específicas para apoio a startups, etc. A gente viu vários casos, como o Reino Unido, França, que a gente inclusive citou no material, que conseguiram criar medidas específicas para esse grupo de empresas, assim, que eu acho que no Brasil a gente ainda não viu acontecer. Então, nesse sentido, eu acho que é um indício de que sim, a gente poderia estar olhando com um pouco mais de carinho para esse grupo de empresas, assim, e talvez nesse sentido a gente ainda está um pouquinho atrás de alguns outros países, sim. Você já tem alguma sinalização do governo federal em relação a alguma das medidas que vocês estão pleiteando? Ou a coisa está um pouco parada ainda? Não, eu acho que tem uma intenção positiva, sim, né? O BNDES foi bem aberto, assim, acho que criaram o fundo de 4 bi para fintechs, etc., né? Para conseguir trazer mais fintechs para oferecer crédito. Eu acho que tem algumas coisas acontecendo, acho que essas duas, a gente está bem otimista com essas duas MPs que eu acabei de citar, que tem grandes chances com emendas de conseguir beneficiar esse grupo específico de empresas de alto crescimento. Então, acho que, no geral, de novo, né? Também somos empreendedores aqui na Endeavor e somos eternos otimistas, mas assim, estamos otimistas de que algo vai sair. E eu acho que o ponto principal, e que a gente ouviu deles e conversou com eles, é que não é só uma questão de sair, é uma questão de sair rápido. A gente está falando de empreendedores que têm 4 meses de caixa. Não é um negócio que, se sai. Eu acho que, assim, a gente, pelas conversas que a gente teve, assim, a gente está otimista de que eles entenderam a gravidade do problema, assim. Mas, de novo, a gente está vivendo um momento confuso, difícil, né? Em termos de liderança, etc. Às vezes fica difícil a gente conseguir ter a agilidade necessária para o que essas empresas precisam. Mas estamos otimistas. Legal. E o investimento de venture capital, porque eu fiz até algumas reportagens e conversei com algumas entidades aí que estão demonstrando que os investidores eles voltaram a aportar recursos em startups, mas aí a gente também está falando assim de valores de 100 mil, 200 mil, 300 mil. A scale-up precisa de muito mais do que isso, né? Eu acredito que por isso que esteja mais difícil que esses investidores olhem para esse mercado nesse momento.
O que a gente fala é que dinheiro existe, né? Mas ele tem que sair ele tem que sair do fundo ali, da mão do investidor e ir para a mão do empreendedor. E esse caminho está mais difícil, né? O empreendedor precisa conseguir mostrar o potencial de crescimento, e no momento com o nível de incerteza que a gente vive, fica difícil até o empreendedor saber quais necessariamente vão ser os caminhos de crescimento para ele, o que vai mudar no mercado. Então, fica um grau tão alto de incerteza que é difícil você ter a confiança do investidor para fazer o aporte, né? Mas, de novo, isso existem várias exceções. No geral, a regra é essa, tá mais difícil mesmo. Mas a gente vê vários empreendedores conseguindo. A gente acabou de anunciar, o Léo, da Cortex, escreveu agora um texto lá no site da Endeavor, falando do aporte do SoftBank na Cortex de mais de 100 milhões de reais. Então, assim, a gente, no meio da crise, era uma negociação antiga, que ficou parada, mas que acabou saindo, sabe? Então, acho que é sempre com emoção, mas a gente já vê alguns casos de empreendedores conseguindo resgatar processos que estavam em andamento, etc. Mas, com certeza, assim, é mais difícil. Mas, de novo, tem empreendedores que estão surfando, não é nenhuma... Ninguém vai bem em país que vai mal, né? Então, assim, a crise não é boa para ninguém. Mas tem alguns mercados que acabam se beneficiando com o momento que a gente vive. Então, os empreendedores da Livap, que vendem comida congelada, por exemplo, né? Eles estão vendo a demanda aumentar e estão tendo que dar um jeito lá para conseguir atender. A própria Neológica, que a gente acabou de citar aqui, vendo a demanda crescer. Então, assim, ainda tem empreendedores que sim, vão conseguir mostrar atração e vão conseguir ir atrás desse recurso e talvez consigam, né? Passado esse momento emergencial de crise, eu acho que a gente vai voltar a ver alguns deals aí de venture capital, de empreendedores que estão em mercados que já estão mais aquecidos, né? Para outros, vai demorar um pouco mais, porque o grau de incerteza também dificulta esse tipo de avaliação por parte do investidor. Quando a gente pensa nos mercados que as scale-ups que estão tendo um pouco mais de sucesso, estão surfando melhor, são os mesmos da maioria aí do mercado, ou seja, saúde, o e-commerce, né, esses aplicativos de entrega, é mais ou menos por aí? Com certeza. Acho que tem várias, construindo em cima disso, né? Acho que todas as scale-ups que têm solução para ajudar a digitalizar grandes corporações, né? Toda scale-up que está digitalizando algo conseguiu ver as suas soluções acelerarem muito rápido, né? E muitos empreendedores tiveram que acelerar a própria digitalização por conta dessa crise. Então, o Edu do Grupo Trigo, né, um dos fundadores do plano de transformação digital de 4 anos que eles fizeram em 4 semanas. Então, é um pouco isso, né? Você tem que também correr contra o tempo. E eu acho que os empreendedores que ajudam empresas a se digitalizarem também viram a demanda crescer muito. Que é o caso do Zoom, por exemplo, né? E outros casos que a gente viu. Então, acho que sim, tem alguns mercados que são mais óbvios, né? E talvez tem outros empreendedores que estão tentando tatear uma oportunidade no mercado menos óbvio, estão conseguindo ser bem-sucedidos. E o mercado da educação, das edtechs, assim, a gente tem empresas importantes aí que vão despontar provavelmente aí nos próximos anos, porque hoje o cenário da educação ele é muito preocupante aí, a gente vê no ensino público pessoas falando que o ano letivo está perdido, a rede privada reagindo de uma forma muito diferente, porque muitas escolas já tinham startado seus processos de inovação, de digitalização. Então, já existe uma desigualdade no ensino no Brasil que vai se ampliar aí de uma forma muito preocupante, né? Tu acredita que a gente tem boas ideias e bons projetos de startups ou de scale-ups na área de educação que possam ajudar nesse cenário aí? Sim, eu acho que a gente vai ver isso crescer cada vez mais. Tem um empreendedor em Endeavor também, que é o Marco Fisben, da Descomplica, que viu crescer muito
a sua demanda também, assim, Uhum. e tá fazendo a parte dele também. Eu estava lendo uma matéria esses dias deles conseguindo fazer um trabalho junto com o governo para acelerar o ensino digital, né, do seu público ali de alunos. Uhum. Eles são mais focados num público específico ali, mais para ensino de universidade, etc., para Enem, bem essa fase aí. Uhum. Que teve um grande debate sobre o Enem, etc. Acho que a gente. Sim, sim. Mas tem empreendedores em todos os espectros, né? A Endeavor tem alguns empreendedores na educação, então eu citei um que é o Descomplica, tem outros negócios, mas eu acho que a gente vai ver, inclusive a gente vai fazer um programa Scale Up só para EdTechs Ah, esse que ano, legal. Que legal. no final do ano, para tentar mapear o que está surgindo de novo, né, Uhum. no mercado. Bacana. Então, a gente tem algumas empresas, a gente até tem um dos nossos conselheiros, que é o Rodrigo Galindo, da Cogna, né, que é um super case aí de Uhum. Uhum. um dos gigantes de educação que também cresceram muito porque tem se adaptado para se tornar cada vez mais digital, etc. Eu acho que e a gente está animado para mapear esse ecossistema de novo aí, ver o que tem de novas scale-ups fazendo soluções nesse âmbito de tecnologia, que a gente vê muita gente surgindo com essa visão não só de educação básica ou de pós, etc., mas também de cursos livres, que eu acho que Uhum. vai Uhum. ser algo que vai surgir cada vez mais, né? Então, Legal. esse conceito de lifelong learning, de Uhum. empresas que estão olhando para um espectro mais amplo, já tiveram Uhum. algumas scale-ups que passaram pelos nossos programas, então a Tribe, a Conquer, voltada para soft skills, né? Mais a Uhum. Terra. Então, tem vários cases de outras scale-ups aí que estão olhando para novas formas de educação, não só a educação Legal. tradicional, Uhum. digitalizada, mas outras formas que a educação pode tomar no futuro. Então, acho Legal. que é com certeza um mercado que vai mudar radicalmente, que a gente vai ver grandes transformações nos próximos Uhum. anos e que só acelerou com o momento que a gente vive, com essa restrição da quarentena. Legal. Camila, a gente está então chegando ao final da nossa live. Eu queria que tu desse um recado para o pessoal aí, para os empreendedores. A gente viu tem muitas empresas que acompanham vocês aí, que estão interessadas em conhecer um pouco melhor da Endeavor. O que tu diria para essas empresas nesse cenário? Que tipo de recado, de força aí tu daria para esses empreendedores? Eu acho que é importante a gente reconhecer o momento que a gente vive, reconhecer todas as dificuldades que a gente vive. Eu acho que é importante, sim. Eu gosto muito de uma frase para deixar uma mensagem, né? Eu queria deixar duas mensagens. Primeiro, para os empreendedores, que é essa questão de hope for the best, but prepare for the worst, né? Desculpa, cortou aqui. De um mentor global nosso, que é parar para o pior. Então, um bom empreendedor agora é aquele que mapeou vários cenários financeiros, que está dentro dos seus números, que está cortando custo, que está buscando novas formas de receita e cuidando muito bem dos seus clientes. Então, acho que tem uma questão de se preparar muito, que acho que todo empreendedor tem que ter. Mas, além disso, a minha mensagem é o empreendedor também entender que ele tem um papel muito maior do que o da empresa dele, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente acaba ficando muito mergulhado no nosso próprio universo. E uma coisa que a Endeavor sempre tenta passar muito é a responsabilidade do empreendedor como líder do ecossistema como um todo, sabe? Como uma referência do Uhum. ecossistema. Então, ele é o exemplo, o que ele faz importa, né? O quanto ele Uhum. vai olhar para o lado e ajudar o próximo, entender que tem gente em situação muito mais difícil do que ele, sabe? Uhum. Já somos privilegiados, sabe? Sim. Então, eu acho que o empreendedor também é o momento dele se fortalecer como uma liderança Uhum. para a sua empresa, mas como uma liderança do ecossistema. Então, queria deixar essas duas mensagens, que é sim o empreendedor se fortalecer e fortalecer a sua empresa, mas também
ter um tempinho de olhar para o lado e ajudar quem precisa, porque tem sempre alguém que precisa mais do que a gente, né? Com Então, eu certeza. queria deixar essas duas mensagens. Que maravilha, que legal. Agora eu vou fazer o meu jabá também. Então, assim, lembrando vocês que são os últimos dias aí do valor de assinatura do Jornal do Comércio digital e do impresso por R$ 1,90 o mês. Então, é www.jornaldocomérciocampanha.com. Então, quem acessar lá, R$ 1,90 assinatura, uma série de conteúdos exclusivos, podcasts, textos, vídeos, muito, muito legal. A nossa próxima live é na próxima quinta-feira, é com o Dr. Jaderson Costa, que é diretor do Instituto do Cérebro da PUC. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão assim de como que o nosso cérebro reage a esse turbilhão de informações que a gente tem recebido, o que a gente consegue armazenar, como que a gente reage também a essa questão do digital, ou seja, a gente está muito na tela hoje em dia, né? A gente está se relacionando, fazendo reuniões de trabalho no celular, ou no desktop, ou no notebook, a gente está conversando com as pessoas que a gente gosta pelo celular, então, assim, o quanto que isso também exige e pode até levar a uma exaustão aí, então é um bate-papo muito legal. Obrigada, Camila, super obrigada aí pela tua participação. Imagina, E legal, muito obrigada. muito obrigada pelo convite, Patrícia. Foi um prazer. E contem com a gente. Tem muito mais informação relevante lá no site da Endeavor. Acho que estamos de portas abertas para ajudar os empreendedores, não só com os programas de aceleração, mas também com uma série de conteúdos que a gente fez a partir do momento que a gente vive para ajudar qualquer empreendedor brasileiro a navegar aí por essa crise. Então, muito Legal. obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito aí e seguimos em frente.